O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, neste sábado 31 de janeiro. Glória a vós, Senhor. Talvez hoje o seu coração esteja atravessando uma tempestade que ninguém vê. Por fora você continua seguindo, trabalhando, cuidando da vida. Por dentro, porém, o medo cresce, a insegurança aperta e a pergunta silenciosa insiste: Senhor, não te importas que eu pereça? O Evangelho de hoje toca exatamente nesse ponto onde a fé encontra o medo, onde a confiança é provada pelo vento contrário. Jesus entra no barco com os discípulos ao cair da tarde. Não era uma travessia simbólica apenas, era real. O lago se agita, o vento se levanta, as ondas invadem o barco e Jesus dorme. Esse detalhe sempre incomodou o coração humano. Como pode Jesus dormir enquanto tudo parece desmoronar? Mas é justamente aí que a palavra começa a nos curar. Os discípulos não duvidam da tempestade. Ela é real, forte, ameaçadora. O que eles questionam é o silêncio de Jesus. Quantas vezes também nós rezamos assim? Não negamos o problema, mas perguntamos: Senhor, onde estás? O Evangelho de hoje não esconde esse grito, pelo contrário, acolhe-o como parte do caminho da fé. Há tempestades que chegam sem aviso. Uma notícia inesperada, uma doença, uma crise financeira, um conflito familiar, uma solidão que se instala devagar. O barco da nossa vida parece pequeno demais diante da força das águas. E, quando Deus parece em silêncio, o medo cresce ainda mais. Jesus se levanta, repreende o vento e diz ao mar: silêncio, cala-te, e imediatamente tudo se acalma. Não é apenas o mar que se aquieta, é o coração humano que aprende algo essencial. O Senhor está no barco, mesmo quando parece dormir. Este Evangelho não promete ausência de tempestades, promete presença. A fé não nos isenta das ondas, mas nos impede de naufragar. Jesus não evita a travessia difícil, Ele atravessa conosco. Depois do milagre, Jesus faz uma pergunta que ecoa até hoje: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Não é uma repreensão dura, é um convite à maturidade espiritual. É como se Jesus dissesse: vocês já caminharam comigo, já viram tantos sinais, porque ainda pensam que estão sozinhos? Aqui somos chamados a olhar para a nossa própria história. Quantas tempestades você já atravessou e achou que não sobreviveria? Quantas vezes Deus parecia distante e depois você percebeu que Ele sustentava tudo em silêncio? A memória da fé também é uma âncora. Se esta palavra fala ao seu coração, caminhe conosco no ecos da fé viva. Aqui, todos os dias, atravessamos juntos as tempestades da vida à luz do Evangelho. Se desejar, ative o lembrete para rezar conosco e no espaço da oração escreva a sua intenção. Não como quem pede explicações a Deus, mas como quem confia o barco a Ele. Lembro agora de Antônio Carlos, 72 anos, morador de Santos, aposentado do Porto. Ele dizia que passou pela maior tempestade da vida quando perdeu a esposa depois de 40 anos de casamento. Rezava sem palavras, apenas sentava em silêncio diante de Deus. Hoje ele testemunha que mesmo sem entender, nunca esteve sozinho no barco. O Evangelho de hoje nos ensina que a fé verdadeira não é ausência de medo, mas confiança apesar do medo. Os discípulos tinham fé suficiente para acordar Jesus, mas ainda não tinham fé suficiente para confiar enquanto ele dormia. E isso também somos nós, aprendizes no caminho. Jesus está no barco da sua vida, mesmo quando você não sente, mesmo quando ele parece em silêncio, mesmo quando a tempestade grita mais alto que a oração. O silêncio de Deus nunca é abandono, é presença que sustenta,
Seguimos agora deixando essa palavra descer mais fundo, preparando o coração para continuar esta travessia com confiança, mesmo quando o vento ainda sopra. Continuamos esta travessia, deixando a palavra penetrar ainda mais fundo, porque o Evangelho não foi escrito para ser apenas ouvido, mas para ser vivido no meio das ondas da vida real. Depois que o vento se cala e o mar se aquieta, nasce um silêncio diferente no barco. Já não é o silêncio do medo, mas o silêncio do espanto. Os discípulos se olham e perguntam entre si: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Essa pergunta marca um passo decisivo na fé. Antes, eles seguiam Jesus como mestre. Agora, começam a reconhecê-lo como Senhor da criação. Toda tempestade tem esse poder revelador. Ela arranca as ilusões, desmonta falsas seguranças e nos obriga a encarar quem realmente confiamos quando tudo falha. Enquanto o mar está calmo, achamos que damos conta sozinhos. Quando as ondas se levantam, descobrimos o quanto precisamos de Deus. Há momentos em que rezamos pedindo que Jesus acalme o vento. Em outros, Ele permite que a tempestade continue, mas muda o nosso coração por dentro. Nem sempre o milagre acontece fora. Muitas vezes, o verdadeiro milagre acontece dentro, quando a fé amadurece. Jesus dormia no barco porque confiava plenamente no Pai. O sono de Jesus não é descuido, é abandono confiante. Ele nos ensina que a paz não depende da ausência de problemas, mas da certeza da presença de Deus. Essa paz não se compra, não se fabrica, não se explica, ela nasce da confiança. Quantas pessoas no Brasil hoje vivem cansadas, aflitas, com o coração agitado como esse mar, gente que acorda preocupada, dorme ansiosa, vive com medo do amanhã. O Evangelho de hoje não ignora essa realidade. Ele entra nela e a ilumina. Talvez você esteja atravessando uma tempestade silenciosa, daquelas que ninguém percebe, um luto que ainda dói, um diagnóstico que mudou tudo, um filho distante, um casamento ferido, uma solidão que pesa. O barco segue, mas o coração está cansado de remar. Jesus não censura os discípulos por acordá-lo, Ele acolhe o grito deles. Isso é importante. Deus não se ofende com a nossa dor, Ele não rejeita a oração frágil. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais quando rezamos com o coração aberto, mesmo sem palavras bonitas. Mas depois de acalmar o mar, Jesus convida os discípulos a crescerem. Ainda não tendes fé. É como se dissesse: vocês já viram quem eu sou, agora aprendam a confiar mais profundamente. A fé não é instantânea, ela se constrói na travessia. Muitos pensam que fé é sentir Deus o tempo todo. Não é. Fé é continuar confiando mesmo quando não sentimos nada. Fé é permanecer no barco quando tudo dentro de nós quer pular fora. Fé é acreditar que Jesus está agindo, mesmo quando dorme aos nossos olhos. Neste ponto da palavra, somos chamados a rever nossas reações. Quando algo dá errado, entramos em pânico ou buscamos o Senhor? Quando o medo chega, deixamos que Ele conduza o barco ou entregamos o leme a Jesus? Cada tempestade revela quem está no comando da nossa vida. Se esta reflexão fala ao seu coração, permaneça conosco no Ecos da Fé Viva. Aqui não prometemos mares sempre calmos, mas caminhamos juntos, sustentados pela palavra que não afunda. Se desejar, escreva sua intenção nos comentários. Não como desabafo apenas, mas como entrega confiante a uma fé simples que agrada a Deus. Não a fé dos grandes discursos, mas a fé de quem diz: Senhor, eu confio mesmo com medo. Essa fé não elimina a tempestade, mas impede que ela nos destrua. O Evangelho termina deixando os discípulos
admirados. Eles ainda não entendem tudo, mas já não são os mesmos. Toda experiência com Deus nos transforma, mesmo quando não compreendemos totalmente o que aconteceu. Assim também acontece conosco. Depois de cada tempestade atravessada com fé, algo em nós muda. Ficamos mais humildes, mais atentos, mais conscientes da presença de Deus. O mar pode até se agitar novamente, mas o coração já não é o mesmo. Seguimos então com o olhar fixo em Jesus, sabendo que a travessia continua. Ainda há vento, ainda há ondas, mas há também uma certeza que ninguém pode tirar. Ele está no barco. Seguimos agora para o coração desta palavra, onde ela deixa de ser apenas relato e se torna oração viva. Porque depois que o mar se acalma por fora, Deus começa a trabalhar o mar que existe dentro de nós. Os discípulos permanecem no barco, mas já não são os mesmos homens que entraram nele ao cair da tarde. Algo foi deslocado por dentro. A tempestade revelou limites, fragilidades, medos escondidos. Revelou também uma fé ainda pequena, mas verdadeira, capaz de gritar por socorro. E isto é fundamental. A fé que salva não é a que se apresenta forte, mas a que se reconhece necessitada. Quantas vezes nós também seguimos Jesus, mas ainda tentando controlar tudo. Confiamos, mas com reservas. Rezamos, mas mantendo planos alternativos. Entregamos a vida a Deus, mas segurando o leme com força, com medo de perder o controle. A tempestade vem exatamente para nos ensinar isso. Ou confiamos, ou afundamos, tentando governar sozinhos. O Evangelho não diz que os discípulos abandonaram o barco. Eles permaneceram mesmo com medo. Permanecer é um ato de fé. Permanecer quando tudo convida à fuga. Permanecer quando a lógica humana diz que não há saída. Permanecer quando o silêncio de Deus parece mais alto que as ondas. Talvez você esteja vivendo esse tipo de permanência forçada, não porque escolheu, mas porque não tem para onde ir. Situações que não se resolvem rápido, processos longos, esperas cansativas, dias em que a oração parece não passar do teto. E mesmo assim você continua, isso já é fé. Jesus pergunta: por que sois tão medrosos? Não como acusação, mas como convite à maturidade espiritual. O medo não é pecado. O que nos paralisa é permitir que o medo seja maior do que a confiança. O medo grita, a fé sussurra, mas quando damos espaço à fé, ela cresce. Há tempestades que não vêm para nos destruir, mas para nos revelar. Revelar onde colocamos nossa segurança. Revelar quem realmente governa nosso coração. Revelar se nossa fé está apoiada em resultados ou em relacionamento com Deus. O reino de Deus não se constrói na ausência de dificuldades, mas no modo como atravessamos cada uma delas. O barco segue, mesmo marcado pela tempestade. E assim também é a nossa vida. Não saímos ilesos, mas saímos transformados. É importante perceber que Jesus não abandona os discípulos depois da tempestade. Ele continua com eles. A caminhada segue, novos desafios virão, outras travessias, outras noites. Mas agora eles carregam uma experiência que ninguém lhes tira. Quando tudo parecia perdido, o Senhor estava ali. Essa memória é fundamental. Lembrar-se das vezes em que Deus já interveio, das situações que pareciam impossíveis e foram superadas, dos livramentos silenciosos, das forças inesperadas. A memória da fé sustenta o presente e ilumina o futuro. Se hoje você sente que sua fé está frágil, não se condene, apresente-a a Deus. Diga como os discípulos disseram com a própria atitude: Senhor, estamos perecendo. Essa oração simples abre o céu.
Deus não exige palavras bonitas, Ele espera um coração verdadeiro. Há pessoas que se afastam de Deus na tempestade, outras se aproximam. A diferença não está na intensidade do sofrimento, mas na decisão interior. Você pode escolher endurecer ou confiar, reclamar ou entregar, fugir ou permanecer. O Evangelho de hoje nos chama a uma fé que não depende das circunstâncias. Uma fé que reconhece Jesus como o Senhor do vento, do mar e da história. Uma fé que aceita não entender tudo, mas decide confiar mesmo assim. No Brasil, muitos vivem tempestades coletivas e pessoais ao mesmo tempo. Insegurança, instabilidade, medo do futuro. A palavra de hoje não promete soluções mágicas, mas oferece algo muito maior: a presença de Deus no meio do caos. Jesus continua atravessando conosco, Ele entra no barco da nossa história, Ele conhece nossas noites, Ele sabe quando o cansaço vence, e mesmo quando parece dormir, Ele está atento. O tempo de Deus não é ausência, é pedagogia. Há um momento em que Ele se levanta e fala, e quando Ele fala, o que parecia incontrolável se submete. Talvez não imediatamente, talvez não da forma que esperamos, mas sempre de maneira salvadora. Por isso, não desista no meio da travessia, não pule do barco por desespero, não permita que o medo dite suas decisões. Permaneça, confie, entregue. Se quiser, apresente agora ao Senhor a tempestade que você está vivendo. Não com palavras longas, mas com o coração aberto. Diga apenas: Jesus, eu confio em Ti. Repita isso quantas vezes for necessário. Que esta palavra continue ecoando em você ao longo do dia e da noite. Que ela traga descanso ao seu coração agitado. Que ela te ajude a reconhecer a presença de Deus mesmo quando tudo parece escuro. E quando o vento voltar a soprar forte, lembre-se, Ele está no barco. E isso é suficiente. Oremos. Senhor Jesus, nós te apresentamos nossas tempestades, as visíveis e as escondidas, os medos que confessamos e os que guardamos em silêncio. Ensina-nos a confiar mais, mesmo quando não entendemos. Dá-nos uma fé perseverante, capaz de permanecer no barco. Que a Tua paz, que não depende das circunstâncias, acalme o nosso coração. E que em cada travessia reconheçamos: Tu és o Senhor da nossa vida. Amém. E Senhor, quando a noite parecer longa demais e o cansaço quiser nos fazer desistir, lembra-nos de que cada travessia tem um sentido. Mesmo quando não vemos a outra margem, Tu já a conheces. Mesmo quando achamos que estamos atrasados, o Teu tempo está agindo em silêncio. Ajuda-nos a não medir a Tua presença pelos resultados imediatos, mas pela fidelidade que nunca falha. Que possamos aprender a descansar em Ti, como Tu descansavas no barco, confiando no Pai mesmo em meio ao vento forte. Dá-nos um coração manso, capaz de esperar, e uma fé simples, capaz de confiar. Que ao final de cada tempestade, não sejamos apenas pessoas aliviadas, mas pessoas transformadas, mais humildes, mais sensíveis, mais conscientes de que sem Ti nada podemos fazer. E que quando o mar da vida se agitar novamente, saibamos para onde olhar e a quem chamar. Permanece conosco, Senhor, porque sem Ti o barco não chega. Com Ti, até a tempestade se torna caminho de salvação,